Olá! Segunda tentativa, galera. Segundo round. Vamos lá, colocando o comentário do título, fixando. Oi, Lu. Hoje é com a Nath. Hoje é uma live conjunta, uma live extra. Já ela chega, já nos trocamos mensagens, tá tudo certo, aparentemente. Primeira vez que eu entrei, não sei por que não apareceu pra Nath entrar. Então agora estamos na expectativa dela chegar pra eu adicioná-la. Vamos lá. Aí, agora foi. Tururu. Vamos lá, conectando. Aê! Oiê! Deixa eu encaixar minha câmerinha. É sempre Todo mundo me vendo? entra outra, tem que adaptar aqui. Deixa eu me enquadrir essa câmera aqui. E aí, povo, como é que vocês estão? Todo mundo me vendo e ouvindo? Acho que sim. Estamos sem eco, não precisamos de fones, o que é um ótimo começo. Estou me enquadrando aqui para ficar esse fundinho sem aparecer a parede branca que tá ali. Eu tenho umas 2 pessoas que entraram antes, que eu avisei que estava saindo, já vinha. Então vamos ver se elas voltam também. Enquanto o povo não aparece, vai chegando as notificações para o povo, né? Para os seus seguidores, para os meus seguidores. Eu vou começar me apresentando, dando alguns recadinhos. Aí você se apresenta. Abre aqui a live para mim. E aí a gente faz o tema em si. Quero ver os comentários. Abrindo no computador. Eu tô abrindo no computador a live para eu ver os comentários, que não dá para ver nada aqui. Vamos ver. Então, gente, para quem tá chegando, eu sou Larissa. Eu sou sexóloga em formação. Já era para eu ter me formado. O que, para quem tá comprando os meus serviços, é bom, porque eu tô dando desconto até eu me formar. Só faltam 4 mesinhos para eu me formar e tá suspenso por causa da pandemia. Tem turmas que estão tendo aula online, mas a minha não tá, porque a gente tá em etapa de projeto social. Então tem que se encontrar com as pessoas para fazer as intervenções. Então tá pausado mesmo. Esperamos que voltem as aulas mês que vem, em setembro. Veremos. Eu mudei, essa semana eu tô experimentando coisas diferentes, então agora as lives fixas, a princípio, são as segundas e quintas às 19 horas, sempre adaptando o horário com as pessoas que fazem lives conjuntas comigo, se elas precisarem, e as lives extras, que nem a de hoje. Então, com a Nath, querida, estou fazendo hoje, e a gente vai fazer... Tem problemas de horário, né? Se não for sábado, não é sábado que vem, a outra, é no outro sábado, que a gente vai fazer a segunda live, nós duas juntas. Quero já de antemão agradecer a Giza, né? A Gisele, que na verdade ela que deu a ideia. Não é que eu não tinha pensado na Nath, gente. Claro que eu tinha, mas assim, como a carreira dela tá muito mais lá na frente, eu pensei, acho que não é o momento de eu chamar. Nada a ver, são carreiras totalmente diferentes, né? Mas a Giza tornou tudo isso possível, criou essa ponte entre a gente, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Porque a Larissa é uma pessoa muito envergonhada, acho que não tinha motivo você não vir falar comigo. Tem muitas pessoas maravilhosas que eu sigo e que eu tenho planos de realmente fazer lives e fazer outras collabs, que eu admiro muito. Mas eu acho que eu ainda tô, né, nesse passo de... Eu tenho feito muita collab com o pessoal da pós mesmo, que tá fazendo o curso junto comigo. Então, né, já tem essa proximidade, tá mais ou menos na mesma fase de batalha aqui nas redes também. Enfim. Que outros recadinhos? Essa semana eu comecei a falar mais sobre autoestima. O próximo curso que eu vou dar ainda não tem data, mas vai ser sim sobre autoestima e sexualidade. E eu vou trabalhar muito uma técnica que eu aprendi lá na Austrália. Inclusive, a Nath e eu estávamos conversando a respeito mais cedo. Sempre lembrando, né, gente? Comentários, feedback ajudam muito. Deem like, coraçõezinhos. Depois eu coloco no YouTube também o replay. Vai ficar gravado no IGTV.
Eu espero que vá pro meu feed, porque eu não sei o que aconteceu essa semana. Minhas 2 lives não foram pro feed. Eita, E aí a segunda vez eu achei que a primeira vez eu tinha apertado o botãozinho errado. Na quinta-feira eu acho que eu fiz certinho, tava acionado o botãozinho do feed. Eu até tinha a impressão que eu tinha verificado no feed e depois não tava mais. Então eu não sei o que aconteceu, eu espero que fique. Mas de qualquer maneira, se não ficar, eu vou ter que fazer de novo o que eu fiz com as outras, de cortar em 15 minutos para pôr no feed. Mas enfim, no IGTV vai ficar. Eu peço, por favor, também, quem comenta aqui, que comenta lá no IGTV também, porque os comentários não sei por que apagam, não fica que nem no Facebook. E aí, no YouTube, que é o Larissa SR Pombo, que é um canal micro, por enquanto, um mini feto. Vão lá, se inscrevam. Até porque quando eu chegar num número mínimo lá, eu já tenho algumas vantagenzinhas que eu tô querendo muito, que a Nath já passou dessa fase há muito tempo. E até parece. recadinhos iniciais é isso. Agora sou eu? Eu tenho que falar agora? Louca. Sim, sua vez, eu Então, passei a bola. gente, para quem não me conhece, eu sou a Nath De Rose, eu sou psicóloga. No momento, eu estou atuando na área da psicoterapia, né? Eu sou pós-graduada, né, com MBA em psicologia positiva. Agora eu estou fazendo o meu MBA em terapia cognitivo-comportamental. No momento, eu tenho um projeto que se chama Projeto Mente Sã. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Projeto Mente Sã, que vocês podem acessar, só ir lá, Projeto Mente Sã. Vocês podem ir no meu Instagram, que ir lá na bio, tem todos os links para vocês acessarem, legal, direitinho, tanto do Facebook e das outras redes sociais, para fazer psicoterapia online também lá. Ou vocês podem também me adicionar direto no WhatsApp e tirar as dúvidas de vocês em relação à psicoterapia, né? O Projeto Mente Sã, ele é um projeto social para atender minorias LGBT, pessoas negras, pessoas deficientes, indígenas, etc. Né? No momento, em relação à pandemia, infelizmente, eu estou sem vagas para o projeto, tá? Mas as vagas do atendimento regular, eles também não, os valores, eles não são exorbitantes, tá? Então, conversem comigo, quem quiser fazer terapia, tá? A gente pode combinar um valor que esteja dentro do seu orçamento, ok? E eu tô conversando muito com a Larissa, né? Porque a gente tem coisas muito em comum em relação à questão de não monogamia, a sexualidade. Nós duas praticamos BDSM também, né? E nós duas somos não monogâmicas, então muita gente me procura por conta da questão não monogâmica, né? Atualmente eu tenho atendido também um público que é bipolar, que é borderline, né? Que é um público que me procura pra caramba. Atualmente eu tenho esse público que é um nicho muito bem definido. Então, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão me ver falando bastante desses transtornos, tá? Então, eu tô sempre conscientizando bastante as pessoas sobre transtornos mentais, porque eu acho muito, muito importante. Porque hoje, principalmente com a pandemia, esses transtornos eles estão despontando muito nas pessoas, tá? Gente, É a isso. Isa chegou. Oi! Tudo bom, meu amor? Já falamos de você, querido. Depois você vai ter que ver no replay. Que essa collab está acontecendo graças a Giza, gente. Esse momento só está acontecendo graças a Giza. Vamos, um momento aqui para a gente falar dela. E é isso, a gente por conta da Giza, ela fez essa ponte, né? Eu acho que eu e a Larissa, a gente tem muitos assuntos em comum, tanto que a gente marcou 2 lives, a gente vai ter essa live hoje, e na próxima semana não, mas na outra a gente vai ter outra live com assunto que a gente ainda não vai falar aqui, porque é surprise, são os próximos capítulos, né? Porque realmente a gente tem muitos assuntos que não vai caber tudo numa live só, né? E hoje a gente vai estar falando sobre responsabilidade afetiva versus não monogamia ética, que é um termo que aqui no Brasil ele está começando a ser falado agora, mas lá fora ele já é falado bastante, né? Você quer falar um pouquinho do tema? Eu acho que você pode começar e depois eu engato. Lembrando só que, como a Nath acabou de falar,
É impossível falar de tudo sobre não monogamia numa live só. A gente não vai dar conta do tema em 1 hora. Eu já tenho algumas lives que eu falei de não monogamia, no canal da Nath também tem. Inclusive, alguns outros assuntos que eu não vou abordar com a Nath, por enquanto, pelo menos, eu já conversei também recente com um outro amigo meu da pós, e a gente está programando mais 2 ou 3 lives também a respeito de aspectos diferentes da não monogamia e também da monogamia. É, assim, a questão da responsabilidade afetiva, eu vou fazer um jabazinho no meu canal, porque o meu vídeo sobre responsabilidade afetiva, eu gostei muito do roteiro que eu fiz na época, né? Então eu aconselho muito que vocês assistam, porque ele tá muito compactado, tá muito bem explicado, né? E vale a pena vocês assistirem. Eu tenho um carinho muito grande por aquele vídeo, eu gosto muito dele. Mas, basicamente, né, para quem não sabe o que é responsabilidade afetiva, é basicamente você saber que você vai estar com uma pessoa e você tem que saber que você é responsável pela afetividade, pela responsabilidade afetiva que você tem pelo outro. Não dá pra você ficar com a pessoa e cagar porque ela tá sentindo, né? Menos do que isso, você tem que ser solteiro, monogamicamente ou não monogamicamente, né? Então, os dois termos, principalmente da responsabilidade afetiva, ele é válido tanto na monogamia quanto na não monogamia, né? Não dá pra você ficar com uma pessoa e depois fingir que nada tá acontecendo, né? Não dá pra você ficar com a pessoa e depois, no dia seguinte, ela te ligar e você não atender o telefone, ou aparecer com alguém na frente dela e, não, sou não monogâmico aqui e dane-se, vou aparecer com alguém aqui e você que lute, sabe? E colocar a questão do ciúme com, se você sente ciúme, então você não é não monogâmico e fazer esse tipo de gaslight com a pessoa, entende? Tem muito disso, né? Tem muito disso que o pessoal acha que, somos não monogâmicos, então magicamente o ciúme saiu do nosso ser. Não é assim. E tem muita gente que entra para não monogamia ética, né, consensual, e para esses grupos, para a comunidade e tudo. E aí, quando se sente nessa situação de sentir ciúmes, se sente culpado, culpada, e tem medo de expressar que está sentindo. Então, como eu sempre falo, e falo de novo, e vou continuar falando, comunicação, comunicação, comunicação. Abra um diálogo. Às vezes é difícil, às vezes... Eu mesma estou passando por esse aprendizado nos últimos meses de não falar direto quando vem o sentimento, porque aí às vezes a gente embola e não está entendendo de onde aquilo vem. Então eu gosto de primeiro me recolher, tentar entender o que está acontecendo dentro de mim, o que é parte da minha responsabilidade, né? Autorresponsabilidade é muito importante. E aí trazer para a pessoa a situação, o que eu estou sentindo, o que eu espero, o que eu acho que a gente pode fazer para aquilo melhorar. Então, não somos seres mais evoluídos porque estamos na monogamia. O que eu quero deixar bem claro, que eu não levanto uma bandeira contra a monogamia, gente. Eu já vivi em monogamia bem, a Nath também. Só que a monogamia já é o padrão, já existe a bandeira para monogamia, eu não preciso fazer esse trabalho por ela. O que a gente quer deixar bem claro é que a gente é contra o patriarcado e um combo que geralmente essa monogamia traz na nossa sociedade de agora, que acaba trazendo uma série de consequências que não é só a monogamia em si. Muito... Aquela questão também, né? Nós, enquanto mulheres brancas e com uma determinada condição social, para a gente isso é válido, né? Mulheres que são negras, por exemplo, elas são colocadas à margem da sociedade e muitas vezes elas não têm chance de ter uma relação monogâmica onde elas não são colocadas em condição de amantes, numa condição onde elas vão ter realmente uma relação monogâmica, onde elas são protagonizadas nessas relações. Então, já ouvi de muitas mulheres negras que, para elas, a não monogamia não contempla elas, né? Então, a gente tem que ver um recorte para quem é válido. Então, já vi muitos grupos das pessoas falando, não, porque não monogamia é melhor, eu sou muito evoluído porque eu sou não monogâmico.
Então, a gente tem que ver para quem, né, essa não monogamia é boa. Porque, de repente, para mim, que sou branca e burguesa, ou pseudo-burguesa, né, é válido, porque a gente é colocada num papel de que, não, a gente tem que casar e tem que ficar com aquele cara e morar naquela casa, com aquele cara bancando a gente, e aí a gente fica presa naquela casa com uma dependência financeira e perde uma liberdade, né? A não monogamia, ela traz pra gente uma possibilidade, não só porque não monogamia não é só a gente ter a possibilidade de ficar com outras pessoas, a gente coloca todo um incentivo da gente ter uma independência, né? Porque não adianta nada a gente poder ficar com várias pessoas se a gente continua dependente financeiramente desses parceiros que a gente tem. Então a gente precisa se apropriar de quem nós somos, a gente precisa ter as nossas coisas, o nosso trabalho, né? Não adianta a gente continuar querendo morar na casa dos nossos pais e ser dependente financeiro deles. A gente precisa ter uma independência de modo geral e não só afetiva, tá? É claro, é óbvio que nesse momento tudo está muito mais difícil. Eu entendo isso. Só que a mudança na nossa mente, na nossa maneira de pensar em relação a tudo, né? Em relação ao relacionamento. Não adianta a gente ter uma relação não monogâmica e continuar. Onde eu vou, meu namorado tem que ir junto. Eu tenho que olhar o celular dele, eu tenho que querer saber onde ele vai, né? Eu tenho que dar satisfação para ele de tudo que eu faço. As relações, elas têm que mudar por inteiro, né? Não dá pra gente continuar com o mesmo modelo inteiro de relacionamento, né, que a gente tinha antes, quando a gente era monogâmico. Não é só vou ficar com várias pessoas, vou ter outros relacionamentos. Você, inclusive, pode ficar com uma pessoa só e a questão é que você tem a possibilidade de ficar com outras pessoas, né? E agora eu não encontrei ninguém, mas a relação ela é diferente, por essência, né? Uhum. Porque você tem mais liberdade, você não é obrigada a dar satisfação, você não vai para todos os lugares. Eu tenho pavor daquela coisa de chego num lugar, cadê fulano? O que eu não nasci grudado com fulano? Né? Isso é interessante de colocar, porque eu me encaixo tão bem, eu me atraio tanto por esses debates que tem nos grupos de não monogamia, justamente porque mesmo na época que eu tava na monogamia, e tava bem e gostava, eu sempre tive essa questão da individualidade. Então, pro meu primeiro namorado, ficou bem claro que naquela época o golfe era muito importante para mim. Eu treinava bastante, eu participava de muito campeonato, eu viajava muito para jogar. E se o relacionamento atrapalhasse isso para mim, eu deixei bem claro desde o início que não ia rolar. Então, isso já era uma coisa. E no mundo do golfe tem muito mais homem do que mulher. Então, assim, se fosse um cara ciumento, já não ia dar certo. Ele morava numa cidade, eu em outra, eu em Curitiba, ele em Joinville. Ele ia para as baladinhas dele quando eu não estava lá. Eu ia, raramente eu saía, porque eu estava sempre treinando no fim de semana ou em campeonato. Mas, enfim, a gente tinha os nossos momentos e estava ok. Então, quando eu entrei na faculdade e tive um relacionamento que a maior parte dos quase 4 anos foi aberto, era mais no sentido de não pergunte que eu não conto, mas era a maneira da não monogamia que eu tinha na época como a possível. Eu não entendia que poderia ser um namoro e um casamento que poderia continuar com a questão da não monogamia. Então, era o ficar e o compromisso. Então, para mim, o ficar podia ser não monogâmico. E aí, quando assumisse, né, um compromisso, aí teria que ser monogâmico. Mas eu já trazia quebras desse combo da monogamia que é muito trazida para nossa sociedade, que é o que a gente quer debater aqui. Eu não quero que as pessoas achem que elas estão erradas se elas são monogâmicas. Eu só quero que as pessoas não repitam padrões de maneira alienada. Eu quero que elas façam escolhas conscientes. É isso. As pessoas precisam refletir do porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Eu já era totalmente diferente de você. Para mim,
isso foi uma quebra totalmente nos padrões que eu seguia, porque eu era uma pessoa completamente dependente das relações que eu tinha. Uhum. Tá? Eu era uma pessoa muito diferente, eu jamais faria esse discurso que eu estou fazendo aqui, porque eu abria mão de todas as minhas vontades, eu era muito submissa das minhas relações, eu abria mão de todas as minhas vontades por causa das pessoas que eu me relacionava. Eu me fechava numa bolha com as relações que eu tinha, eu só ia nos lugares se eu estivesse com a pessoa, se a pessoa tinha, tipo, eu passar o fim de semana junto com a pessoa, se ela tinha que passar o fim de semana em casa ou fazendo alguma coisa que nada demais, mas que não fosse comigo, eu surtava, eu ficava muito mal, entende? Eu era assim, né? E isso pra mim me fazia muito mal, para minha pessoa, né? E aí isso realmente me fez crescer como mulher, né? Porque eu tinha vontade pra caramba, por exemplo, não sei se você conhece um site chamado Suicide Girls. Eu já ouvi falar muitas vezes, o pessoal É, é, com você. é um, E outra pessoa é um que já site alternativo de outporn, né? Que as mulheres no mundo todo elas tiram fotos alternativas, né? E normalmente elas têm cabelo colorido, tatuagem. E desde os 18 anos era o meu sonho posar para esse site. E a maioria dos meus namorados, eles abominavam a ideia. Meu sonho era posar nua. Eu queria posar nua, porque eu queria. Só que eles falavam que não e eu não fazia, entende? E isso pra mim, eu sempre ouvia coisas como você quer chamar muita atenção, você fala muito alto, você grita muito, né? Coisas assim da minha personalidade que são normais, que os caras problematizavam, e eu tentava reprimir porque eu tinha que ser aceita pelos caras que eu me relacionava. E não foi um, foi mais de um, né? Tipo, você tá se tatuando muito, esse cabelo não tá legal, né? E essas coisas, elas iam minando minha personalidade de forma que, assim, acabavam comigo, né? E vê como é que essas coisas pequenininhas na monogamia, o cara, ele se sente no direito de dizer como você tem que se portar, como você tem que se vestir, cortar o cabelo, e pra mim, hoje, não é só ficar com outras pessoas, é poder ser eu, entendeu? E pra mim isso é muito foda. Eu tenho um parceiro que gosta de mim do jeito que eu sou, entende? E querem falar pra mim, não, hoje você, tipo, você não vai fazer isso. Eu tô nem fudendo que eu não vou fazer, entendeu? Eu não trabalho em lugar que me diz como eu posso ser, eu não namoro gente que não me diz como eu posso ser, justamente por causa disso, porque eu tenho um trauma dessas coisas, né? E eu quero ensinar outras mulheres, até outros homens. Gente, olha a Blequinha aqui. Não sei se vocês estão vendo. Blequinha, você quer fazer parte da live? Meu amor. perguntar se a gente vai responder perguntas. Sim, podem fazer perguntas e quem quiser fazer. Gente, manda pergunta aí, pode mandar. Eu e a Black, a gente responde. A caixinha também. A caixinha, se eu apertar, aparece o nome, mas eu não aperto, então fica anônima. Então, quem quiser não se expor nos comentários, pode fazer a pergunta na caixinha. Se não, pode colocar aqui nos comentários mesmo. A gente viu vários comentários passando. É que se a gente for engajar em todos, não dá tempo. E a gente também perde a linha de raciocínio. Eu vi que a Giza reforçou que é muito importante essa coisa da gente trazer a questão dos recortes das mulheres de raça. E tem uma questão em relação das mulheres negras, que tem mulheres que se sentem assim, e eu já vi mulheres que acham que contempla elas na monogamia. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tranquilão, né? Mas voltando à questão da responsabilidade afetiva, né? Eu vejo muito que as pessoas, eu acho que eles criaram esse termo da não monogamia ética, porque as pessoas, elas distorceram um pouco a questão da responsabilidade afetiva e elas colocam esse termo muito do tipo responsabilidade afetiva para mim. Então elas cobram muito a questão da responsabilidade afetiva ao invés de pensarem que elas têm que ter responsabilidade afetiva. Sim. Né? E assim, a responsabilidade afetiva, ela, em teoria, ela teria que ser extensa para todos. Porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não sei a galera que está assistindo de onde vocês são, né? A responsabilidade afetiva, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um meio que é muito diverso e a gente não tem essa questão de trisal,
A gente não tem muito isso. É muito assim, tipo, eu namoro o namorado dela, ela namora um cara lá que namora outra menina. Relacionamentos em cadeia. Não são trisais, assim. É muito diverso. E aí o que a gente tem que pensar eu tenho que ter responsabilidade afetiva com o meu namorado, e tenho que ter responsabilidade afetiva com ela, que tem que ter responsabilidade afetiva com o fulano, e as pessoas, elas estão um pouco se fudendo, elas estão cagando. Isso eu tenho pavor disso, entendeu? E eu acho que a não monogamia ética, ela tem essa premissa, entendeu? De você pensar eticamente, né? Se relacionar eticamente, pensando em todos os envolvidos, né? E isso é muito difícil. O Rio de Janeiro está cagadíssimo nesse sentido. Eu acho que não é só o Rio, não, viu? Tanto é que eu coloquei. Eu não conheço muito, né? Mas, aliás, eu tenho os pacientes de outros estados, eu sei de uns casos que realmente tá brabo. Mas eu tô falando pela minha experiência, assim, né? E isso que eu conheço. Muito disso é, na verdade, que a gente não consegue desconstruir a monogamia de um dia para a noite, né? Da noite para o dia. Então a gente carrega muitos defeitos, digamos assim, da monogamia para não monogamia. Então foi o que eu coloquei nos meus posts escritos para divulgar aqui a live, na questão de entender a diferença entre não monogamia ética e só usar uma máscara de não monogamia para sair fazendo o que quiser, para ter as regalias de ficar com quem quiser sem os outros cobrarem e te culparem por isso, mas não ter respeito, não ter consideração, não ter essa responsabilidade afetiva mesmo com essa rede toda de pessoas com quem você está se relacionando, e as pessoas que você está se relacionando estão se relacionando. Essa rede toda é importante a gente levar em consideração. Eu vi Sim. que tem perguntinhas aqui. Dá uma lida aí nas perguntas, que eu não estou conseguindo ver nada de pergunta, pelo amor de Deus. O Ale perguntou: queria saber da Nath, qual foi o marco primordial que a levou para a não monogamia? Como teve acesso? Tá de sacanagem, né? Ele me conhece. Quer te expor aí, ó. Então, eu conheci um parceiro que eu estive até 2017 no Tinder. E aí a gente ficou até 2014 juntos monogamicamente. Não, a gente se conheceu em 2014. E a gente ficou por cerca de alguns meses ou até um ano, sei lá. A gente ficou um tempo junto, né? Talvez 8 meses, já não sei dizer, né? E eu queria, na verdade, quando conheci essa pessoa, o meu sonho era ter uma relação BDSM 24/7. Meu sonho era esse. E aí, a gente começou a conversar sobre na monogamia, e eu não queria de jeito nenhum e tal. E eu aceitei porque a gente fez uma troca. Eu falei, tudo bem, eu vou conhecer, mas aí você vai conhecer BDSM comigo. E a gente fez essa troca, entendeu? E aí foi assim, aí eu realmente curti, né? E a gente começou a praticar BDSM também, e foi um match legal, né? E aqui estamos. Eu vou passar para a perguntinha da caixinha aqui. Como conversar com uma unicórnio quando percebemos o quanto ela está sendo objetificada? Eu vou primeiro explicar aqui para quem não sabe o termo unicórnio. Geralmente, pode ser homem também, mas geralmente é uma mulher bissexual ou pansexual, homossexual, e que fica com um casal. Só que é uma relação, quando é unicórnio mesmo, é uma relação em T, que a gente chama. Porque é um casal que se relaciona junto com essa unicórnio. Só que essa relação geralmente acaba objetificando muito, porque essa unicórnio não vai ser trazida para, por exemplo, reuniões de família, para eventos sociais junto com esse casal, ela não vai ser assumida socialmente. Pode até rolar uma parte afetiva aí, mas ela vai estar geralmente em segundo plano, e às vezes muito essa questão de fetiche da coisa, né? De homenagem e tudo mais. Pelo que eu entendi da pergunta da pessoa, é se ela tem uma amiga que está passando por isso, como falar isso para ela. Primeiro,
tem mulher que gosta, tá? É isso que eu ia falar. Tem gente que quer, tá? Vamos parar de problematizar tanto, tá? Tem gente que não tá afim de ter um relacionamento sério, tá? Tem gente que só quer isso mesmo e acabou, tá? Vamos parar de se meter na vida dos outros. Não sei se vocês estão, enfim, né? Então, primeiro, pergunta qual que é a intenção dela, o que realmente... Tipo, falar, pô, você tá ciente que essa relação é assim, 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 né? Você tá satisfeito com isso? Sim. Tipo, perguntar, você tá... Isso tá acontecendo, você tá satisfeito? Porque, Isso. enfim... E lembrando que, lógico, a proposta inicial pode ser essa e pode ser que sentimentalmente a coisa mude. Eu já entrevistei 2 trisais, um de 2 mulheres com um homem e outro um trisal gay. E as 2 situações começaram, não, a gente queria... Primeiro, o casal hétero, eles só queriam no Tinder conhecer alguém e na primeira experiência acabaram se apaixonando e virou um trisal fechado. O trisal gay, o casal inicial... já estava muito tempo junto, 7 anos, se não me engano, e nos últimos tempos eles já estavam saindo com uma outra pessoa, e aí com esse terceiro parceiro aconteceu que eles ficaram 2 meses, se não me engano, conversando, e aí criaram um vínculo afetivo muito forte para daí se conhecerem pessoalmente e fechar um trisal. Então as coisas podem mudar. A questão da responsabilidade afetiva nessas situações, quando mudam, é bem importante, porque ao mesmo tempo que se a pessoa, o sentimento dessa terceira pessoa mudar e o casal inicial não quiser mudar, lógico, eles avisaram no início, mas não é porque eles avisaram no início que simplesmente eles vão não ligar para esse sentimento que a outra mudou, mas também tem que lembrar da responsabilidade dessa terceira pessoa. Então, todo mundo estão entendendo que a responsabilidade, ela tá em todo mundo? Não é questão de jogar nem de cobrar. Tem que ser uma coisa, todo mundo junto. Sim, sim. Ai, tem muitos comentários aqui. Peraí, eu já me perdi. Vamos lá. Tem outra perguntinha aqui. Vamos ver se eu entendi. Cadê o Marcelo Tobias? O Marcelo tá aqui, ó. Amo vocês. Adoro, amigão. Nossa, eu devo muito a ele, porque é ele que me apresentou vários desses grupos aí. Fui eu que trouxe ele pra não monogamia. As pessoas me odeiam. Eu trouxe pra alguns grupos específicos também. Arrasou. Então, agradeço muito. Ele agrega a galera de uma maneira fantástica. Essa semana ele... Eu conheço o Marcelo da adolescência. Ele é meu amigo desde a adolescência. Ele é sensacional. Inclusive, eu tô esperando ele dizer quando ele pode fazer live comigo, porque ele já tá, me enrolando faz tempo. Como não ser uma mulher com 2 namorados mais um trisal? Estou há 7 meses em um trisal angular, com 2 caras muito abertos, responsáveis. Eu não entendi muito bem o lance do trisal angular. Eu acho que... provavelmente os caras não se relacionam entre si. Em ver. Aí é questão se os caras vão se gostar, né? Então, não, a verdade é que eles não são obrigados. Eu já tive relacionamento assim, mas assim, os caras eles não são obrigados a ter amizade, nem nada, nem se encontrar. Eles são obrigados a se respeitar, né? É isso. A questão é essa. Agora, querer um trisal, e realmente eu falo que eu não sou fechada para trisal, mas eu acho tão difícil, porque além de você gostar de uma pessoa, essa pessoa também tem que gostar dessa e essa também tem que gostar de mim. Nossa Senhora, é uma sorte enorme, porque achar uma pessoa que já dê certo com você, que seja compatível com muita coisa e o que não seja tão compatível assim, não incomode, né? Seja aquela coisa que você consegue negociar e fica bem sem aquilo. Ainda ter uma outra pessoa e que se gostem todas elas é realmente... uma sorte. Então, mas falando de não monogamia ética, que é o tema mais ou menos, né? Vamos colocar assim, ela é a menina, e aí são os 2 caras, né? Falando de não monogamia ética, tá? O papel de cada um dos caras é o seguinte, eu amo essa menina, né? Eu não sou obrigado a ser amigo desse cara, né? Não sou obrigado tampouco a gostar, Sim. mas... para o bem-estar dela, que é uma pessoa que eu gosto, que eu amo, né? Eu vou fazer o possível
para que essa situação aqui seja a melhor possível, tá? Agora, no lugar dela, né, a situação é a seguinte, vamos supor que essa situação entre os dois não é legal, né? Se eu tenho um relacionamento com duas pessoas, não precisa nem ser cara, né? Duas pessoas que não estão se dando bem, eu sento com os dois e olha só, ninguém sai daqui enquanto a gente não se resolver. Porque é uma situação chata, entendeu? Eu já saí de relacionamento onde eu percebi que a gente estava num triângulo amoroso, porque eu não estou na monogamia para ficar no triângulo amoroso. Que o cara, ele não moveu uma palha para resolver uma situação, entendeu? Porque é inconcebível, entende? Pessoas, os envolvidos, né? Pessoa não querer fazer um mínimo esforço para a gente ficar minimamente bem por causa dessa pessoa que nós amamos, entende? Então, tipo, eu não vou ficar ali, eu quero que se foda. A situação chegou a ficar insustentável, sacou? Então, tipo, não preciso disso, vou embora, beijo pra todo mundo, né? É claro que não foi com essa tranquilidade toda que eu tô te falando, né? Mas aconteceu já comigo, né? Então, eu acho que eticamente, da minha parte, eticamente, fiz todo um esforço pra falar com ele. Poxa, a gente não tem como resolver? Tentei conversar com outra pessoa. Poxa, não tem como resolver? Não tem como resolver? Bom, valeu, adeus, né? Sim. Aqui o Ale comentou: a liberdade é confundida com total falta de respeito. Acaba sendo uma extensão da monogamia. É o que a gente está falando mesmo, né? Essa questão de, é oba-oba. Não é oba-oba. Quer oba-oba? Deixe claro desde o início que é oba-oba e que você, né? Porque realmente tem esse grupo que acredita que a gente não precisa dessa responsabilidade afetiva, que cada um é adulto e você coloca desde o início que você não vai ser responsável pelo que a pessoa sentir. Só que para mim isso é uma pessoa que não quer um relacionamento, ela quer ser solteira e quer uma liberdade muito mais sexual do que afetiva. Então as pessoas que se propõem a ter relacionamentos afetivos, não querer ter essa responsabilidade afetiva, é bem complicadinho, gente. Vamos ver aqui. Tem um monte de gente elogiando, batendo palma, falando que somos maravilhosas, somos mesmo. O Ale falou que queria que você expusesse a sua história porque é motivadora. Eu não posso falar da minha história. Não, mas você falou como você entrou na monogamia, que era o que ele queria saber. Luiz falou, medo, BDSM 24/7 me dá medo. Gente, isso hoje em dia eu tenho meu pé atrás, né? Sabendo mais de como eu acho bem complicado ter esse relacionamento TPE, que é o Total Power Exchange, que seria esse 24/7, que é 24 horas por dia, 7 dias da semana, é sempre. Na base do fetiche, para ser saudável, eu acho bem raro, bem complicado. As pessoas realmente têm que ter acordos e compatibilidades assim muito altas. Não digo que é impossível, mas eu sempre tenho o meu pezinho atrás para poder ver aquilo, porque tem muita gente que romantiza muitos fetiches, né? Inclusive essa questão 24/7. Mas não tenha medo, tem gente que é feliz assim e deixa elas. Pois eu romantizava. Você viu que eu falei que eu romantizava? E quando eu comecei a conhecer, eu percebi que não era bem assim, que não rolava. Tem vários níveis, né, gente? Que a gente pode viver os fetiches e o BDSM. Eu gosto muito de PPE, que é o Partial. Então, além do Erotic Power Exchange, que é o EPE, que é o basicão lá, que é só na hora dos momentos eróticos, eu gosto de um pouquinho a mais. Mas isso vai muito de cada relacionamento e isso é conversa para outra live, gente. Marcelo aqui falando, polêmico, unicórnios. Ele colocou vários unicórnios. Galera, a gente não vai responder perguntas sobre fetiche, porque essa live ela não é sobre fetiche. Então, sinto muito que a gente está falando de outro assunto aqui. Mas a gente pode fazer, vamos marcar uma live sobre fetiche. É legal. É legal esse assunto. Vamos marcar. Vamos marcar. Antes dessa, ainda tem uma outra, gente, que a gente vai falar de não monogamia também, de outras cositas que a gente não vai revelar aqui agora. A Lê também falou, voltamos aos assustadores unicórnios. Gente, os unicórnios sempre voltam. A Angelique da Sexy Life Boutique, maravilhosa, com quem eu já fiz live. Inclusive, já marcamos outra, que eu não lembro a data agora, mas tá marcadinha lá, pra eu fazer com ela outra. Tá falando que, olha, tá aprendendo, tá anotando tudo.
Marcelo falou, o Tobias falou que nos ama, lógico. Amamos você também, querido. Eu vou... Giza, eu sei que você fez uma pergunta aqui, eu vou só nas caixinhas e já volto. Vamos ver. Comentem sobre trisal fechado / aberto. Tem muita gente que tem dúvida disso. Trisal, gente, são 3 pessoas. Quando é fechado, é porque elas têm a polifidelidade. Então, elas só ficam entre elas 3. Então, é como se fosse um casal, só que com 3 pessoas em vez de 2. O trisal aberto, eles têm geralmente essa relação como principal entre essas 3, mas eles têm a liberdade também de ficar com outras pessoas fora. Aí, se elas vão ter acordos que vão permitir só liberdade sexual ou também afetiva, aí vai depender de cada acordo, de cada relacionamento. O trisal fechado, imagina que eles são monogâmicos, só que com 3. Exatamente. É isso. Não são monogâmicos, mas é como se fosse, gente, porque é polifidelidade dele. A Giza falou, gostaria de ouvir um pouco mais sobre não monogamia ética ao terminar as relações. Vejo falar muito pouco sobre isso. Existe um combo básico sobre isso? Isso é bem importante, porque é justamente o que a gente estava falando, né? Como o pessoal não tem essa responsabilidade afetiva, fica muito tipo, você é adulto, você se vira agora. E essa questão das redes é complicada, porque às vezes uma pessoa se desprende daquela rede inteira. E aí as pessoas que continuaram na rede têm mais apoio da rede. Nossa, eu vou falar um case aqui, gente, de uma paciente que eu tô atendendo. Não vou dar detalhes porque as pessoas podem, né, se identificar. Que ela tava ficando com uma pessoa e aí essa pessoa terminou com ela e não deu motivo nenhum, assim. E depois apareceu namorando a namorada dela, assim, tipo... Ok. E aí queria que eu sabia o que eu pensava e tal. A pessoa muito mal por causa disso. Né? E eu fiquei assim, gente, o que eu falo pra ela, né? E não tenho como dizer, faz isso, faz aquilo, porque eu psicóloga dela, né? Tal. Só lidar com o sentimento dela, né? Lógico. Né? E tem os recortes sociais, porque as 3 pessoas estão em locais de opressão bem fortes, né? E eu... Caralho... Né? É bem isso, né? E a pessoa, que é minha paciente, tipo, sentindo que não tem porquê nem como reclamar. E eu, cara, sua namorada, ela não tá sendo legal contigo, né? Como que, né? Como é? E a menina também não tá sendo legal contigo, ninguém tá sendo legal com você, né? Porque uma coisa é a gente entender que é comum as pessoas que convivem entre elas realmente criarem esses vínculos afetivos. Tanto é que muitas traições, né, na monogamia acontecem com melhores amigas, melhores amigos, com, enfim, parentes, pessoas próximas. Mas nesse caso que eu coloquei, você acha que o discurso dela tá correto? Do tipo, minha namorada tem o direito de fazer o que ela quiser e eu tenho que lidar? Eu fico chocada de ouvir um discurso deles. Eu acho que assim, no momento que elas perceberam que algum sentimento começou a rolar, elas teriam que ter tido a responsabilidade afetiva de abrir o jogo. De falar, a gente não estava programando isso, tá acontecendo, como que você fica com essa situação, como é que a gente pode negociar um novo acordo para uma nova configuração de relacionamento. Pois é. Outra perguntinha aqui das caixinhas. O que vocês acham da comunidade não monogâmica? Qual delas? Tem muitas. Ai, gente, tem a não monogâmica, tem a de relações livres, tem as de poliamor. Tem muitas. E cada uma tem suas características. Assim como as comunidades fetichistas, tem várias com que eu acho um absurdo e outras que eu entendo pra caramba e me identifico. Depende de qual você tempo que eu não vou nos eventos também, né? Então eu não tenho como dizer muitas coisas, assim. Tá tendo novas festas, eu tenho ido na Cores, eu tenho gostado muito dessa festa. Tenho curtido bastante, inclusive. Eu tenho sentido muita falta.
Eu tenho sentido muita falta dos encontros que tinham antes, né? Que eram voltados para debates, etc. Acho que até depois da pandemia seria legal se voltassem a ocorrer esses encontros. Uhum. Lá para 2015, 2016, eles ocorriam bastante, né? Você entrou depois disso, né? Eu fui em um. O primeiro que eu fui presencialmente, eu não sei se foi começo do ano passado, mas deve ter sido. Acho que eu 2015, fiquei. 2016, quando existia a Pratique Poliamor, tinha uns encontros que eram muito bacanas, onde a gente debatia mesmo, né, as coisas, e tinham vivências e tal, né? Eu gostava bastante. E aí começou a ter a onda das festas, as pessoas pararam de querer ir em vivências. Uhum. Eu fui em poucos eventos e coisas assim, presenciais da comunidade não mono. Eu vejo muito mais grupos online e tem de tudo, gente. Tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Então, tem gente até que se incomoda quando, por exemplo, o grupo é poliamor e vem pessoas que estão fetichizando a coisa e querem uma coisa mais liberal do que realmente poliamor. Não que a gente, os grupos do poliamor não acolham pessoas da não monogamia de outros formatos, mas é muito diferente você querer, até mesmo, eu já até aprendi do pessoal do swing, que eu não tô em grupo nenhum, que até para eles é ofensivo quando entram pessoas querendo só ver cardápio de gente. Porque não é isso. Mesmo no swing, eles gostam de entrar nesses grupos para criar amizades, para daí ter essas interações de, sei lá, homenagem, troca de casal, sei lá o que eles vão fazer. Sim, e Mas mesmo a gente fazendo esses encontros, mesmo a gente fazendo esses encontros de 2015, 2016, a gente não conseguia sair do mesmo ponto que era o ciúme. A gente tinha que fazer vários encontros para debater os mesmos temas, sabe? Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ir em festas, a gente estagnou totalmente nisso, né? uhum, Então, poxa, a gente tinha encontros no MAN, que eram encontros voltados para mães que não tinham onde deixar os filhos, então elas levavam as crianças, né? E quando você só tem festa, você tira essa possibilidade das mães irem, porque não tem como mãe ir para a festa, até normalmente, tem, né? mas é bem mais complicado a logística. Sim, exatamente. Então, assim, abrangia outros públicos, né? E eram encontros mais famílias. Eu gostava pra caramba, era muito legal, né? Então, a gente fazia encontros vivenciais, de debates, onde a gente Uhum. falava sobre as coisas, né? Era muito bacana. Tinha no Carmelita também, né? E foi parando de ter. Eu fui em um no Carmelita. Voltando aqui nos comentários, a Lê falou que sim, tem que permear todos os envolvidos, a questão da responsabilidade afetiva. Tobias fazendo vários comentários bons aqui, enfim. Se liga no horário, tá? Que são quase É, 9 horas. sim. Esse tipo de coisa acontece, problema que as pessoas ficam procurando. Eu não sei mais de qual assunto ele está falando, mas enfim. Se eu não gostar, não tenho maturidade para continuar, já terminei por isso. Cada um tem seus motivos para terminar, né, gente? E cada um. É isso que a gente tem que deixar claro. E quando muda a sua expectativa, é legal de falar, justamente por isso, porque a gente pode mudar. E a gente pode. As nossas necessidades podem mudar, só que elas têm que ser comunicadas. E aí ver se tem como continuar essa relação de maneira funcional e saudável, ou se é melhor se afastar ou só manter uma amizade. A Lu aqui falou: como trabalhar a responsabilidade afetiva quando vivemos num momento de carência extrema, onde a maioria das pessoas não tem responsabilidade, ao menos consigo mesmas? É o que a gente falou, a autorresponsabilidade também é importante, né? Não é questão nem só de jogar, nem só de exigir, e sim de todo mundo. E eu acho que a gente está num momento bem complicado dessa questão de cardápio de gente por aplicativo, né? Então, as pessoas... É aquela questão, né? Você tá vendo que as pessoas não estão tendo responsabilidade por você. Por que você tá ainda realmente naquele lugar
de esperar que o outro mude, de ficar ali com pessoas que não estão te dando valor, né? Então é autorresponsabilidade afetiva, isso que a Larissa está falando, né? Não dá. É, de você ficar, ah, meu Deus, o outro não tem responsabilidade afetiva comigo, o outro não muda, não sei o quê, né? O outro não vai mudar porque você quer. Assim como a gente não pode esperar curar todas as feridas emocionais para daí, porque tem gente que fala, primeiro você precisa se curar para daí estar num relacionamento. Se a gente for esperar isso, a gente não vai se relacionar nunca, gente, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa curar dentro da gente. Por isso que eu falo que terapia é para vida, para todo mundo. Mas tem essa questão da carência, a gente está num período bem complicado, né? Porque as pessoas reclamam que as outras não têm relacionamentos aprofundados, querem muito superficialidade. Aí você vê lá nos aplicativos a pessoa falando que não quer mais essa ladainha de superficial, mas não se esforça nem um pouco para puxar assunto quando dá match. Então, assim, vamos repensar também o que a gente está fazendo, né? A Lê perguntou: relações fetichistas estão inclinadas ao abuso? Eu vou mudar a pergunta para não monogamia, tá? Porque essa questão das fetichistas, eu acho que fica para a live do BDSM. Meu trabalho é muito de mostrar justamente isso. Eu tô focando muito em não monogamia ética e parafilias e fetiches e relações, né, BDSM e tudo mais, justamente porque é muito fácil, é muito cômodo a gente usar uma máscara de BDSM, uma máscara de não monogamia e para justificar abusos ou não ter essa responsabilidade afetiva. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, são pessoas que, se elas estão realmente em debates, realmente querendo se desconstruir, querendo ir atrás, se envolver nas comunidades, eu acho que elas têm tendências a serem menos abusivas. Porque a gente também pode ser abusivo, tá, gente? A gente tem que reconhecer que, às vezes, a gente está sendo tóxico na relação por causa de uma série de ensinamentos sociais que a gente teve que são muito torpes. É o ideal do amor romântico, é romantizar ciúmes, é uma série de machismos e coisas absurdas que a gente toma como normal. Então, a gente fora que assim, tem gente que tem transtorno mental, transtorno narcisista, né? Alguns transtornos tipo antissocial, que é o antipsicopata, que eles estão em todos os meios. Então, ele pode ser monogâmico, não monogâmico, que ele vai continuar abusando, tá? E é isso, tá? Então, pessoas abusivas, não importa o meio que ela vai estar, ela vai continuar agindo dessa forma. Exatamente. Luiz falou: ética não tem a ver com liberdade, ética é uma escolha, né? Um caminho para seguir dentro da possibilidade. Aí aqui teve Inês. Tem leituras para indicar sobre trisais? Gente, por trisal especificamente, assim, de cabeça eu não lembro. Tem livro do R.L., mas eu nunca lembro os nomes de cabeça, gente. Eu preciso, se vocês me pedirem, eu coloco nos comentários no IGTV depois. Porque assim de cabeça eu sou muito ruim para decorar nomes. Eu sei que tem um do Grupo do Sul que fala muito de relações livres, que é referência, que é um livro super curtinho. Mas de trisal especificamente eu não tô lembrada. O Ale falou: encontros teóricos, acho que só temos o amor vivo. O amor vivo. O pessoal da FK lá no Rio tava fazendo esses encontros, né? Mas eu não sei como é que tá, como é que vai ficar depois da pandemia. Giza, precisamos acabar com essa crença de que ex tem que ser inimigo e que ex de atual é inimigo. Eu já vi redes se dividirem em facções sem um motivo aparente após um término dentro da rede. Exatamente, gente. As pessoas podem terminar a questão sexual, afetiva e continuar sendo amigos, ou então passar de um compromisso para, sei lá, uma amizade colorida. São muitas possibilidades e eu acho que é importante ter
muitas pessoas precisam de um certo tempo de afastamento para conseguir digerir a situação toda. É um luto, né? O término de relacionamento é um certo luto. Então, esse afastamento é importante, mas depois poder retomar essa relação de uma maneira repaginada é muito mais interessante, muito mais saudável do que você achar o outro simplesmente inimigo. Uma coisa é se a pessoa realmente te fez mal e não quer pedir desculpa e não sei o quê. É outra coisa, gente. Eu acho importante a gente não julgar, porque a gente nunca sabe como termina um relacionamento, né? Só a gente tá. Só a pessoa tava na pele, só a pessoa viveu, né? E se ela achou importante ela não falar mais, se ela saiu traumatizada e ela acha que o outro é uma pessoa que saiu de amor da minha vida para inimigo, tem um motivo, sabe? E tentar, né, curar isso, mas também se a pessoa, não é só, nunca, em relação nunca é só individual, né? É tanto um indivíduo quanto o outro, quanto a relação desses dois. Então, muitas vezes não depende só de uma pessoa. Por mim, eu seria muito amiga de todos os meus ex, mas a maioria não quis. O meu primeiro namorado ainda é meu amigo, a gente ainda às vezes se fala, tem um carinho imenso por ele, pela mãe dele. Mas assim, a maioria das pessoas prefere ter esse afastamento. Eu acho que o lance que ela quis trazer é ter muito cuidado com aquelas pessoas que falam, principalmente homem que falam, minhas ex são tudo louca. Não, principalmente na galera monogâmica que acha que tem que terminar e tem que se afastar, independente de como terminou, né? Mas realmente tem relações que são muito tóxicas e você não tem que ficar aturando gente que foi tóxica na sua vida, né? Tem que ficar longe mesmo, sabe? Principalmente se ela não reconhece, né, que ela tá nesse padrão. Porque, como eu falei, a gente pode estar fazendo isso e perceber e querer mudar isso, né? Que é fazer essa quebra de ciclo. Mas se a pessoa não quer conversar com você, não quer pedir desculpa, não quer admitir que errou, continua no padrão tóxico, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem como resgatar a pessoa, né? Com certeza, com certeza. A Gisa também falou, gente, o que é isso? Relações acabam, não precisa virar uma guerra. Preguiça. Preguiça. A Vivi falou, fala um pouco sobre a diferença de não monogamia para poliamor. Gente, eu não vou tocar nesse assunto porque a gente só tem menos de 3 minutos e eu tenho uma live inteira falando só de formatos de não monogamia. Então, procura no meu IGTV ou no meu canal do YouTube, tem, se não me engano, formatos da não monogamia, alguma coisa assim. E tem explicando linhas diferentes, porque tem linhas que falam que poliamor é uma coisa e tem outras que falam que é outra. Luiz falou, uma dúvida constante que eu tenho é sobre lidar com abordar esse assunto naqueles flertes, mas não sei. Ainda mais para homem é mais complicado mesmo, né? Porque é muito fácil as mulheres acharem que o cara é só um galinha, como a maioria dos homens que diz que quer monogamia, mas sai pegando todo mundo, traindo. Independente de como você vai abordar, você precisa abordar. A questão é essa. Sim. Porque tem cara que ele vai ficando com a menina e depois que já tá envolvido, ele vai lá e fala. Isso é muita sacanagem. Sim. Né? Você precisa falar o mais rápido possível. Que você tem que dar a chance da pessoa, né, decidir se ela quer isso pra ela. Convida essa pessoa pra ver nossas lives. Pronto. Bota ela pra ver meu canal. A maioria das pessoas botam pra ver meu canal direto. Nossos canais e tá tudo certo. Gente, 1 minuto e meio. Jesus. Eu não vou conseguir responder tudo. Tem muitos comentários. Mas fiquem atentos que daqui a 2 semanas a gente vai fazer outra live também no sábado. Vocês podem acompanhar e fazer as perguntas pra gente. Sim, gente, tem muito comentário, eu não vou dar conta. Eu vi que estão pedindo as referências. Peçam de novo quando estiver aqui no IGTV, que aí me faz lembrar de correr atrás dos nomes certinhos e passar para vocês. Nath, 1 minuto. Muitíssimo obrigada. Agradeço muito pelo convite, tá? A gente vai estar aqui depois, né, de novo, então não é um adeus. Não. Daqui 15 dias estaremos aqui de novo com outro assunto sobre a não monogamia. E aí depois a gente pode marcar, então, para falar de fetiche. Arrasou. Um beijo. Muitíssimo obrigada pela participação.
E lembrem, né? Comentem, compartilhem, vão lá no IGTV, comentem de novo porque quer apagar tudo, se inscrevam nos nossos canais, nos sigam e espalhem pra galera o amor. Gente, Um ótimo fim de semana a todos. Sim, gratidão pra todo mundo. Obrigada pra todo mundo que colocou perguntas. Amei. Adoro. Ah, deixa a Black dar tchau também. Tchau, gatinho. Tchau. A daqui sumiu já tá na caminha. Só veio me arranhar no início aqui.